chamar, que Ele está sempre, sempre a nos ouvir, pronto a nos responder. Nós vamos então fazer uma reflexão e eu pensando e pedindo a Deus de que tema nós vamos falar. Claro que qualquer pregador ou qualquer pessoa que vá fazer esse encerramento, a gente pensa, claro, nas retrospectiva e pensamos também nas expectativas, retrospectiva que passou e expectativa daquilo que virá. A gente pode refletir sim naquilo que passou, a gente pode tirar lições, e é sábio aquele que tira lições. É tolo aquele que vive e que não pensa, não para refletir o que fez, o que cometeu de erros, e para que evite no futuro. Então a gente consegue olhar para trás, consegue se avaliar, se autoavaliar, e a gente cria expectativas para aquilo que vem à frente. Nós estamos então concluindo mais um ano, marcado por grandes desafios, marcado por vitórias e também por perdas. Não dá para falar que a gente só ganhou, mas também nós não podemos dizer que só perdemos. Nós tivemos desafios, nós somos desafiados a continuar na presença do Senhor, nós fomos desafiados a fazer a obra do Senhor mais do que nunca. Esse ano foi um ano que Deus nos desafiou. Foi um ano que nós tivemos vitórias como igreja, como pessoas, individualmente. Muita gente que teve vitórias, muita gente teve perdas. Muita gente teve perdas aqui. A Nibs foi extremamente abençoado por Deus e nós tivemos, como eu disse, grandes desafios e grandes vitórias. E nesse ano de 2024, nós completamos então 2 anos de emancipação. Por si só, isso já é um grande desafio. Emancipar, crescer, tomar suas próprias decisões, pagar suas próprias contas e continuar no padrão que o Senhor então nos colocou. E nós temos como referência, claro, a IBAN, que é o nosso padrão, é de lá que eu vim, é de lá que muitos de vocês vieram. E foi essa igreja que acolheu a igreja a Jardim das Oliveiras, que já não existe mais. Passamos a ser, então, a IBAN Boca do Rio, no padrão IBAN. E isso exigiu de muitos dos membros uma readequação. Eu digo isso porque quando você vem de uma igreja, e aqueles que vieram de outras igrejas, Cláudia ali atrás, quem mais que eu estou vendo aqui? Algumas pessoas que vieram de outras igrejas, Abraão agora mais recentemente, né? Nós temos várias pessoas aqui que vieram de outras denominações, não apenas igrejas batistas. Toda pessoa que vem de uma outra denominação, quando chega numa igreja batista, e quando eu digo batista, o certo seria dizer batistas, porque são tantas as batistas, e ela tem que se adaptar. Então, essa igreja já existia como Jardim das Oliveiras. E ela, então, por um motivo ou outro, acabou decaindo e, por providência de Deus, a IBAN, então, entra na história dessa igreja e ela, então, vira uma página. Eu digo isso porque quando eu assumi essa igreja há 7 anos, foi exatamente isso, foi exatamente essa missão que o pastor Abraão me deu. Aliás, o pastor Abraão sempre me dá essas missões difíceis, graças a Deus. Eu nunca fiquei na zona de conforto com o pastor Abraão, sempre me desafiando. Claudinha está aqui comigo, que lembra. Eliana também está aqui, que lembra. Quem mais da minha equipe que está aqui? Acho que é só as duas. Quando eu fui para Lagoa Seca, assumi Lagoa Seca, lá existia um projeto chamado Banquete de Mateus, onde todos os domingos tinha um grande banquete, era almoço, era comida. E é onde tem banquete junto a gente, não? Comida de graça é uma coisa boa. E vinha muita gente. E quando eu assumi, o pastor Abraão me chamou e disse: Marcos, você tem a missão de encerrar o banquete de Mateus. E eu olhei para eles: pô, pastor, bem na minha vez. Agora que eu vou assumir, o senhor manda eu cortar a comida do povo. Você acha que o povo vai gostar disso? E eu pedi 3 meses para ele. Ele foi bondoso comigo e me permitiu que eu preparasse o espírito e as pessoas, dizendo que daqui 3 meses não vai haver mais comida. A única comida que vai haver aqui é a comida espiritual. E nós vamos ver. E aí desafiei a igreja para ver quem ficaria. E como já esperado, dos 60 deve ter ficado aqui uns 12, 8, por aí. Os bancos eram cheios. E de repente eu contava, estava até para colocar de um lado só. E é um grande desafio para a igreja, essas mudanças.
Quando eu vim para cá, quando eu cheguei nessa igreja, já era IBAM Boca do Rio. E é um grande desafio, porque aqui tem membros que eram da época da Jardim das Oliveiras. Tem gente aqui que nasceu, é o caso de Dilza, né? Não sei quem mais aqui, a irmã Ana. Irmã Ana, tem mais alguém? Bastante. A irmã Lourdes aqui. Zilene, que está aqui. Então, era da época daquela igrejinha que foi sendo reformada, que se tornou, então, a Jardim das Oliveiras. Quando eu cheguei aqui, já não havia mais Jardim das Oliveiras, mas no coração do povo ainda se pulsava a Jardim das Oliveiras. E é claro, irmãos, isso dá saudade, isso... E eu tive de novo um grande desafio do pastor Abraão de encerrar, de virar uma página. O pastor Abraão disse, olha, eu não quero mais que aquela igreja chame-se Jardim da Oliveira. Não é. Não há mais CNPJ, foi extinto o CNPJ. O pastor entregou, não há mais, não existe mais Jardim da Oliveira. E mais uma vez eu intercedi, disse, pastor, me dá alguns tempo. Vamos então, pelo menos, comemorar os 50 anos da Jardim das Oliveiras, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer as bodas de ouro. E então nós olhamos para frente. E ele, mais uma vez, de maneira muito bondosa, me concedeu esse tempo de preparar a oração e a igreja. E nós assim fizemos uma grande festa de 50 anos. O pastor Aziz estava aqui, o próprio pastor Abraão veio, encheu a igreja. Nós tivemos aqui pessoas comemorando então o fechamento daquele ciclo. E a partir do dia seguinte já não era mais, a gente não falou mais, tiramos até o tapete que tinha ali, não há mais nada da Jardim das Oliveiras. Eu sei que no coração de muita gente ainda fica com muita saudade, tanto da igreja, como das histórias, como do sistema, como das regras, enfim. Mas nós temos que entender que a vida é feita de ciclos. Porque eu também queria ser criança. Ah, se eu pudesse ainda ficar no colo da minha mãe. Se eu pudesse ainda, enfim, fazer as coisas que eu fazia. Mas a vida nos desafia. E a cada dia e a cada ano, ele nos empurra para frente. Ninguém pode retroceder, ainda que queira. Ainda que alguns tenham um comportamento de menino, mas a verdade é que nós já somos bem crescidinhos. E a vida é feita de ciclos. Então é importante que a gente feche 2024 entendendo que nós vamos virar uma página. E que a partir, vamos imaginar, de quarta-feira, embora eu vou dizer de hoje, né? A gente então já vai estar em 2025. E vai ser um novo ano. É claro que não dá para esquecer simplesmente o que nós já passamos, assim como não dá para esquecer minha infância, não dá para esquecer o que eu passei. A gente não esquece. Mas um detalhe, um segredo importante para que a gente possa virar essa página, é não ficar preso. A gente pode revisitar, inclusive essa semana eu tive buscando algumas imagens para fazer um vídeo que daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês. E vi fotos, inclusive dos 50 anos aqui da Jardim das Oliveiras, eu vi foto muito antiga, eu vi foto de Zilene aqui, Dilza estava num coral aqui, eu vi foto muito antiga. E eu vi foto, inclusive, da época que não tinha a cantina e que a cozinha ainda não tinha nem reboco. Quando a Pro Marlene veio de Foz do Iguaçu e nós fizemos o primeiro encontro com as mulheres, a primeira oficina de cozinha. Eu vi muitos de vocês aqui. O negócio era feio de ver e a gente achava que era bonito, né? Finalmente a gente está avançando. Eu conversei com o Kennedy hoje, ele disse, poxa, hoje está com forro, está tudo pintadinho. A impressão que a gente tem é que a nossa estrutura de fora sempre teve assim. Mas só quem teve, só quem viveu, é que viu como nós fomos evoluindo. Então, é gostoso, é prazeroso você olhar para trás e ver aquilo que você passou. Seja nas conquistas, seja nas lutas também, porque a gente passou muita raiva, a gente passou muito sofrimento. E faz parte. Tudo que nós vivemos é o que nós somos hoje. Então é importante a gente encerrar ciclos. Porque se você não encerra ciclos e você fica preso, você fica olhando, vivendo o futuro, falando do passado. Não dá. Não dá. Esse é um costume, inclusive, dos idosos, né? Os idosos, digo isso por mim. Porque a gente começa a ter muito mais passado do que futuro. E a gente começa a falar, no meu tempo, não é não? Inclusive vi foto, mandei para você a foto, não foi, Rafael? Da gente fazendo lá o projeto de galinha. Eu não me lembro nem o lugar onde é. Como é que é aquele lugar? Mapele. Eu e Rafael, juntamente com o pastor
pastor Valmir, a gente fez um projeto de criação de 300 galinhas caipiras num centro de recuperação. E eu estava vendo, a gente foi abater as galinhas, criamos um selo, vender. Deu muito certo. Eu ainda quero refazer no futuro em algum lugar esse projeto. Então, é muito gostoso a gente olhar, mas a gente tem que se soltar. Então, eu quero propor à igreja em 2025 que você olhe para frente e que você olhe para trás só para matar saudade, só para recordar. Mas não fique preso ao passado. Não revisite, não sei nem se a palavra existe. Não olhe para trás e fique, vamos dizer assim, aquecendo as memórias de mágoas, de dores, isso só vai te machucar. Sim, nós já passamos e temos que superar. E digo mais, se você não supera o passado, eu aconselho que você procure um psicólogo para tirar isso. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar sempre para a cruz de Cristo, aquilo que está por vir. O que passou, passou. Você não pode mais consertar. Eu olho para algumas coisas atrás, da minha infância, na época que eu era mais jovem, e me dá uma saudade, principalmente que eu era bem magrinho. Irmãos, eu cheguei a ter 60, quando entrei no exército em 1992, eu tinha 69 quilos. Oh. Quando eu fui fazer meu curso para cabo, eu já estava com 71. Quando eu saí do exército em 96, terceiro sargento, eu já estava com meus 85. Hoje, não vou falar. Enfim, eram tempos bons. Mas eu também olho para trás e vejo quanta bobagem eu falei. Quanta bobagem eu fiz. Como imaturo eu agi. Claro, a idade, as circunstâncias. Então nós temos que olhar para trás para tomar como referência como eu agi errado, como eu me comportei errado, para que a gente não continue fazendo isso. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia e falava e até pensava como menino. Tão logo cresci, eu deixei de fazer as coisas de menino. E agora eu me comporto como adulto. Então 2025 é um ano de crescimento. Então anote na agenda dos irmãos, o tema desse 2025 é crescimento. O tema geral da igreja vai ser crescimento. Embora nós só tenhamos, vamos ter o ano que vem 3 anos, né? Vamos fechar 2025 com 3 anos, é pouco tempo. Mas a gente não pode esquecer que antes da gente ser emancipado havia uma história. Só comigo havia 7 anos. Então, e havia toda uma igreja antes. Então nós vamos fazer desse ano 2025 um ano de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento emocional. Vamos fortalecer aí aquilo que precisa ser fortalecido. Cada um precisa, nesse ano 2025, olhar para dentro de si e melhorar. Como eu disse, a igreja só tem 2 anos. E ao mesmo tempo que eu digo que só tem 2 anos, eu digo não, só tem 2 anos como NIBs. E nós temos que agora olhar para frente e dizer, nós somos NIBs. Ainda tem gente lembrando da Jardim de Oliveira, mas naquela época a gasolina era R$2. Naquela época o dólar era, né? Não dá para ficar trazendo para frente. O que já passou, passou. Olha para frente. É uma nova realidade. O preço da carne está diferente. Antes era assim, antes o arroz era assim. Se solte do passado, olha para frente. Nós tivemos grandes desafios. Em 2024, em dezembro passado, nós já tínhamos um aninho. E a gente nem imaginava. Nós comemoramos a entrada de 2023 para 2024. O ano passado nós estávamos nessa mesma situação, inclusive emancipando o culto, a data do culto. E nós dizíamos, ainda em 2023, olhando para 2024, com esperança, a gente dizia, o ano que vem vai ser bem melhor. E é esse comportamento que nós temos que ter. O ano que vem tem que ser melhor. E nós esperávamos em 2024 algo bem melhor. E Deus nos desafiou. Nós não tínhamos nem ideia. Em dezembro, a gente não imaginava que alguns meses depois, portanto, em abril, Deus iria dar para nós de presente um campo missionário. Eu acho que alguns irmãos ainda, como diz antigamente, né, não caiu a ficha. Alguns irmãos ainda não se atinaram para o tamanho do desafio que é ter um campo missionário. Irmãos, tem igreja que tem 10, 12, 14, 18. Tem igreja que tem 20 anos que continua sendo aquela igreja
barra congregação, pequenininha, voltado para si. Tem igrejas que estão há muitos anos e que de vez em quando participam de uma ação missionária cá, uma ali. E nós, irmãos, com um ano, na verdade, né? Porque foi entrar. Deus já deu para nós um grande desafio. Deus deu para nós, igreja de um aninho. Deus deu um desafio de uma igreja que tivesse já 20 anos. Ele deu para nós um campo missionário. Ele deu vidas para a gente cuidar. É um desafio, irmãos. Vocês não têm ideia. Só quem está comigo mais perto tem ideia da logística, do custo, só de investimento. Não foi gasto, tá, irmãos? Foi investimento. Nós conseguimos, para a glória do Senhor, com muita alegria, investimos quase 38 mil reais no campo missionário. Investimos em vidas. Nós, só para os irmãos terem uma ideia, a gente não tem reserva mais aqui na igreja, reserva financeira. O que entra é o que paga. Eu não vou reclamar, irmãos, só a título de conhecimento, que a igreja tem que saber. Historicamente, todos os pastores tiram férias em janeiro. Eu não vou poder tirar em janeiro. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro para pagar as custas. Então o pastor vai ficar em casa. Não vou tirar férias. Para esperar. Mas eu faço isso com alegria, não é com tristeza. Eu só estou falando isso para que a igreja tenha noção do tamanho da nossa dedicação ao campo missionário. Nós investimos tudo que tínhamos em energia, em forças, financeiramente. E fizemos isso tudo para a glória do Senhor. Fizemos isso com alegria. Grande desafio. Repito, em dezembro de 2023, nós olhávamos para 2024 e imaginávamos o que o Senhor vai preparar, ou o que o Senhor já tem para nós. Alguns meses depois, Deus nos desafiou a assumir um campo missionário. Do ponto de vista do ganho, nós ganhamos ali uma área em Itapecerica, aqueles que já conhecem, aquilo ali hoje, se fosse vender ou se fosse comprar, aquilo ali do jeito que está na faixa de 120, 130 mil reais. Deus nos deu um patrimônio de 130 mil reais. É um bom investimento, é um bom presente, mas mais do que isso, Deus nos deu vida para cuidar. E ali Deus nos deu uma equipe de missões que estão trabalhando arduamente. Gente, nós estamos indo para lá um domingo sim, domingo não. Dia 5 agora vai ter culto lá. Nós não vamos parar, não tem férias. Aliás, a igreja não tem férias. As pessoas é que tem. Então, a equipe missionária vai estar lá no dia 5. Não vai parar. Agora vai ter acampamento. Vai ser quando? Domingo que vem? Já não, né? Dia 10 de janeiro nós teremos um acampamento envolvendo aqueles adolescentes de Itapecerica. Vai ser uma operação daquela, viu, Rafael? A gente vai sair daqui com a van, vai levar os adolescentes lá em Monte Gordo, num sítio maravilhoso. Claro que vocês vão ver a foto só depois. E a van entrega eles lá em Monte Gordo, vai para Itapecerica, pega os meninos de Itapecerica, volta para Monte Gordo. 2 dias depois, a van pega os meninos em Monte Gordo, leva em Itapecerica, volta para Monte Gordo, de Monte Gordo vem para Salvador. Isso é investimento nas vidas. Nós queremos gravar no coração desses adolescentes, seja os nossos, seja o Itapecerica. Nós vamos integrar, mostrando para eles que não existe eles e nós. Existe uma só igreja. Assim como nós pertencemos a um só rebanho, com um só Deus. Nós estamos ensinando eles que eles fazem parte dessa igreja. Eles não são de lá, eles são daqui. Nós não somos daqui, lá eles, há um só grupo. É isso que nós temos que ensinar a essas crianças e é isso que nós estamos fazendo, investindo na vida desses adolescentes. O Salmo 126, lá no verso 3, diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E como é que nós demonstramos essa alegria? Além do sorriso, nós demonstramos com a obediência, nós demonstramos com aquilo que o Senhor nos dá, trabalhando sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Lá no verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria ceifarão. E é isso que eu espero. Eu espero que nós venhamos então a batizar muitos irmãos lá de Itapecerica. Eu espero um dia trazer aqueles irmãos para cá, para fazer um culto com a gente aqui, né? Então eu espero que Deus nos dê muitos frutos daquele lugar. E nós, irmãos,
o desafio continua. Então, nós fomos desafiados nesse ano 2024, 2025, o desafio continua e nós vamos, graças a Deus, corresponder. Tivemos desafios, tivemos vitórias, muitas vitórias. Como eu disse, a igreja está crescendo na estrutura, está crescendo, muitos membros estão vindo. Esse ano já, a partir de março, abriremos de novo um discipulado para novos decididos. Deus está edificando as nossas vidas. Isso é um crescimento, isso é vitória. Mas é verdade também que nós temos que falar, irmãos, das perdas. É um balanço que a gente faz. Eu mesmo tive uma perda com meu irmão. Dilza teve um irmão que perdeu. Teve gente. E agora, muito recente, segunda-feira passada, a Nibs perde uma dos seus membros, Zildete Maria de Jesus Deveza, a nossa Zil, nossa vizinha, morreu. Morreu não, dormiu no Senhor. E eu tive no hospital às 5 da manhã, assim que soube, corri para lá. E a gente fez o sepultamento, nós tivemos a irmã Ana, que esteve lá conosco, não foi, irmã? Abraão, quem mais esteve comigo? Silene, também Dominique. E nós estivemos lá pregando. Deus me deu também essa oportunidade dentro daquela capela. Tinham aqui umas 60 pessoas, talvez um pouco mais, dizendo que a nossa irmã Zil não morreu, ela apenas dorme, como Lázaro. E que no tempo certo o Senhor há de ressuscitar. Então, para nós é uma grande perda. Depois que eu fiz o culto, depois que eu preguei, na hora do sepultamento, irmãos, eu não tive como conter minhas lágrimas. Eu me afastei, fui atrás de uma sepultura e me derramei na presença do Senhor. Senhor, além de ser uma ovelhinha querida, obediente, fiel em tudo, eu perdi um amigo. E quando a gente perde um amigo, dói. Mas ao mesmo tempo eu mesmo me consolei dizendo, daqui a pouquinho nós vamos nos ver. Daqui a pouquinho nós vamos nos reunir novamente. Então, a igreja perde. Nós perdemos parentes, irmãos. Nem sempre a gente ganha naquilo que a gente faz. Às vezes, financeiramente, esse ano não foi muito bom para você, talvez você tenha perdido. Algumas pessoas, a saúde deu uma boa declinada, as dores aumentou, descobriu doenças novas, recebeu um diagnóstico que ainda não tem exatidão o que de fato é. Isso são perdas que a gente tem. Mas nem por isso, irmãos, nós vamos nos entristecer, muito pelo contrário. Como eu disse aqui, nós tivemos vitórias. Nós somos desafiados e cada vez que o Senhor nos desafia, Ele está conosco. Como nós cantamos aqui. É só chamar que Ele está nos ouvindo. Nós chegamos aqui com a graça de Deus. Como o próprio Salmo diz, grandes coisas o Senhor fez por nós. E como eu acabei de dizer no início, é um ciclo que se completa. Né? Eclesiastes vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, também para o ano, nós vamos entrar nesse ano com um pensamento otimista, olhando para frente e dizendo, da mesma forma que a gente falou em 2023 para 2024, agora de 2024 para 2025, o que será que o Senhor tem reservado para nós? Nós esperamos no Senhor, nós não esperamos, irmãos, em governos. A gente nem sabe que governo vai ter, daqui a pouquinho vai ter eleição de novo. Exatamente na quarta-feira, muitos prefeitos e vereadores vão assumir. Vai ter mudança? Eu não sei. Eu não espero por vereadores, por prefeitos, por governadores, por senadores, deputados ou presidente. Eu nunca esperei nisso. Eu nunca esperei. Eu espero no Senhor. Isaías 40, verso 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renova as suas forças, eles voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque se a gente depender das nossas forças, ou depender das forças de alguém, ou de promessas de alguém, nós vamos nos decepcionar. Aliás, na relação familiar é isso, a gente se decepciona com nossos familiares, vocês se decepcionam entre amigos, vocês se decepcionam comigo, eu me decepciono com você, e essa é a vida. Por quê? Porque nós somos falhos, somos só seres humanos. Às vezes nós criamos muita expectativa, né? A esposa cria muita expectativa no marido, o marido na esposa, ou o pai em filhos, e às vezes eles nos decepcionam. Sabe por quê? Porque eles são seres humanos, igual a nós. Às vezes nós cobramos tantas pessoas, queremos um padrão.
E você mesmo é assim. Então, esse momento de virada é o momento da gente olhar para dentro de nós, fazer uma retrospectiva. O que que eu acertei, o que que eu errei, no que eu fui criticado. Essas críticas me ajudaram. Nós temos que fazer isso, irmão. Nós chegamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nós estamos entrando, então, num novo ano, num novo ciclo. 2025 está logo ali à nossa frente. Vamos nos alegrar com o Senhor. 2025 será um ano de bênção, como 2024 foi, amém? Porque Deus esteve conosco. Nós ficamos, então, a nos perguntar: o que será que o Senhor tem para nós em 2025? Porque nesse 2024 aconteceu coisas com você e com a sua família que você não esperava. É neto chegando, é gente nascendo, é emprego novo, é proposta nova. Muita coisa mudou nesse ano. Coisas que você não esperava. Você teve boas notícias, eu tive boas notícias. Esse ano foi um ano que eu cuidei da minha saúde. Tratei meus ouvidos, tratei meus dentes, consegui trocar de carro. Foi uma benção. Então, coisas que eu nem imaginava, Deus me deu. Eu pude visitar minha família mais vezes. Mas é claro que sempre no meio de tanta alegria, há uns 3, 4 domingos, eu disse que a nossa vida é feita de dias e noites. Tem dia que brilha o sol, mas chega a noite. Mas o versículo diz para nós que a nossa alegria vem pela manhã. Então, se você está passando um momento difícil, saiba, vai amanhecer o dia. Não importa o quanto dure, não importa o quanto seja difícil. Deus é que sabe o que ele já preparou. Não é que Deus está preparando, não. Aliás, Deus já preparou desde a fundação do mundo, né? Jeremias 29:11 diz: porque eu é que sei, e é eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Hoje eu estava tomando banho pela manhã e estava orando no chuveiro. Eu não sei se só eu faço assim, mas enfim, eu fico orando às vezes, dirigindo. E no banho, me vem um pensamento: até o castigo de Deus é bom para nós. Olha o que me veio na minha cabeça. Até o castigo, até a mão pesada de Deus é melhor para nós. É bom para nós. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Esse é um jargão que a gente usa muito, mas é uma verdade. Até quando Deus nos corrige, ainda que nós não entendamos, mas até Ele nos castigando é bom para nós, porque Ele sabe o peso da mão. Ora, deixa o inimigo te castigar, para ver se ele vai ser bonzinho como Deus. Deixa o mundo te castigar. É o velho ditado de minha mãe: é melhor que eu te bata, que a polícia te bata. É melhor apanhar da mãe que da polícia, eu garanto. Assim é Deus. A bondade de Deus se manifesta até nas horas de correção. O que será que Deus preparou para nós? O que você está esperando? Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Por isso, apresente ao Senhor os seus planos para 2025. Provérbios 16:3 consagra que o Senhor, tudo que você faz, os seus planos, então, serão bem sucedidos. E eu adoraria ficar aqui de manhã perguntando assim: Abraão, o que você tem de programado para 2025? Silene, o que você vai fazer em 2025? E é claro que os planos, eles variam e eles são alternados conforme a sua faixa etária. Eu não tenho mais vontade de ser jogador de futebol. Para mim não dá mais. Cadê Bruninho? Bruninho ainda, talvez ainda dê. Ou vai não dar mais? Na idade dá ainda não? Não dá mais. Já foi jogador, Bruninho é jogador profissional, mas a idade já passou. Tem coisas que é bom sonhar, mas é bom pensar bem nesse sonho, né, Rafael? Porque não adianta você sonhar uma coisa que nem a sua idade dá, nem a sua saúde alcança, ou nem seu dinheiro dá. Ah, pastor, mas a gente tem que sonhar que Deus. É, mas a Bíblia também diz que aquele que vai construir uma torre deve calcular antes, para que não comece a obra e todo mundo diga: tá vendo? Esse começou e não terminou. Às vezes, irmãos, no meio religioso, no meio gospel, no meio do povo de Deus, tem umas falas assim: começa que Deus te abençoa. Não, não. Deus diz primeiro: calcule. Não faça loucura. 2025, não cometam loucura, especialmente com cartão de crédito.
especialmente com finança, financiamento. Ah, vou financiar em 360 vezes. Meu Deus. Né? É um ano pagando. As lojas estão aí. Ó, paga em 10 vezes. Primeiro pagamento só em março. Sim, minha filha, mas eu vou ter que pagar todas as 10 vezes. O vendedor diz isso como se não custasse. Cuidado com a lábia, cuidado com as propostas. 2025, o que é que você vai fazer na sua vida? Vai fazer um concurso? Vai casar? As irmãs lá atrás dizem amém. Amém não? Amém? Amém, amém Maida? É um amém assim? Não, não é bem. Deus o sabe. Mas nós devemos então sonhar e apresentar a Deus. Sonhar não paga, ainda. Tem um ministro aí que gosta de taxar as coisas, mas sonhar ainda dá para sonhar, irmãos. Sonhe. Agora apresente ao Senhor. Diga, Senhor, isso é bom para mim. Não dá para sonhar e fazer as coisas. Tem gente que sonha, pronto, vou fazer. E ainda diz, o Senhor me mostrou. E sai comprando, sai gastando, sai se endividando. Lá na frente, entra em pânico. Então, cuidado com isso. Não use o nome do Senhor. Seja paciente. Sonhou? Ore a Deus. Deus confirmou? Se Deus confirmou, Ele vai te dar os meios. Vai fazendo, vai andando e vai fazendo de maneira sóbria. E aí sim você será abençoado. Você já parou para planejar 2025? Quem aqui já planejou 2025? Levante a mão. Quem já planejou? Eu sei, ainda tem até quarta-feira. Mas também não dá para entrar 2025 assim, ó. Como quem abre uma porta no desconhecido. Tem que planejar. O que é que você vai fazer? Ou melhor, é melhor até começar dizendo o que é que eu não vou fazer. Porque tem dois planejamentos, né? Para onde eu vou e para onde eu não vou. Isso serve muito. Então nós temos que planejar. Não é errado planejar. Planeje. Pastor, como eu vou planejar? Se você é casado, pegue sua esposa e seus filhos e faça um planejamento junto. Tem muita gente planejando um sonho individual, mas é casado. Pô, casa que você vai para um lado e a sua esposa não vai? Como é que alguém vai sair de férias? Ou alguém vai comprar alguma coisa? Ou alguém vai fazer e o marido e a esposa não sabem? Então, faça os planejamentos se você é casado com a sua família. Agora, existem alguns planos que são pessoais. Ah, eu vou voltar a estudar. Ah, eu vou, né? Eu tenho vontade, 2025, voltar a estudar. Mas aí eu me lembro da regra da torre. Eu não vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Não sei, eu ainda estou esperando confirmação da parte de Deus se eu vou voltar a estudar ou não. São 5 anos. Então tem que pensar, não dá para começar empolgado. E aí, tranca, não perdeu o dinheiro, né? Porque dinheiro que você já pagou. Então tem que pensar. Planeje 2025. E mais do que isso, irmãos, planeje e apresente ao Senhor. Apresente, se você não for casado, apresente aos seus pais, à sua esposa, seu marido, sua família. Apresente ao seu líder se você tem dificuldade. Eu devo ou não devo fazer isso aqui? Confie, pega uma pessoa que você confie, uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus. Não peça para o mundo. Porque o conselho do mundo é viva hoje como se não existisse o amanhã. E o amanhã existe. As contas vêm, as coisas aparecem. Ore, apresente a Deus, planeje com calma, calcule antes, peça conselhos para que você faça isso na presença do Senhor. Outro conselho bom para 2025, não saia falando tudo que você vai fazer, não. Tem gente que fala tudo. Ah, vou fazer isso. Coloca até no Facebook, coloca no Instagram, publica. E aí o inimigo das nossas vidas diz, você quer fazer isso? Não vai fazer. Porque ele não quer ver a gente alegre. Então mantenha isso no ciclo familiar, mantenha isso com você. Não saia aí expondo a sua vida, falando. Planeje com a sua família, apresente a Deus, espere a resposta e faça a coisa, ó. Não saia aí espalhando. Qual é o momento de contar, então? Depois que você já comprou, depois que você já realizou, depois que você se formou. Faça ali uma festa, um culto de ação de graça para inaugurar, quem sabe, a sua casa nova, seu carro novo. Depois, em agradecimento a Deus. É assim que funciona. Nós queremos, então, irmãos, sair de 2024 agradecidos. Eu quero sair agradecido. Eu não quero sair magoado, eu não quero sair chateado, eu não quero sair com aquela sensação de fracassado, de que eu não consegui concluir. É verdade, eu não consegui concluir uma série de coisas que eu desejava fazer. Mas eu não quero sair de 2024, eu não quero sair desse templo aqui, irmãos, com essa sensação de, puxa, eu falhei.
porque você já vai entrar falido em 2025. Lembre-se, o que passou é uma página, você um ciclo. Você vai começar novo. Deus vai dar para você uma grande chance de você iniciar de novo. Nós temos que olhar para o futuro com alegria e esperança, porque Deus já nos prometeu um futuro de alegria. Ele diz: sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Não é planos para prejudicar vocês. Pense num Deus prometendo isso para nós. Não é eu que estou prometendo para você, é Deus dizendo: eu conheço, eu sei, e eu vou te abençoar, e eu vou te dar um futuro, que você tenha um futuro, e um futuro de alegria. Então, o que não deu para fazer em 2024, fica para lá. Ah, mas eu tinha programado. Então, você pega essa programação que você não cumpriu em 2024, joga para a agenda 2025, que vai ser um novo plano. O que passou, passou. Não deu, não deu. Eu aprendi com meus erros, eu não vou mais me meter em confusão, eu não vou mais. Não vou. Agora é coisa nova. É assim que nós renovamos o nosso pensamento, é assim que nós nos autoestimulamos, se é que dá para fazer isso. Olha para frente. Deus te ama. Deus está contigo o tempo todo. Nós queremos, então, como eu disse, queremos sair de 2024 agradecidos e queremos entrar em 2025 abençoados. Amém? Amém. Uma pergunta que eu preciso fazer a vocês. Vocês conseguiram realizar os seus planos de 2024? Levante a mão quem conseguiu concluir pelo menos metade dos seus planos. Quem conseguiu concluir o planejamento? Metade. Olha, boa. Quem conseguiu concluir? Olha, Rafael lembrou que conseguiu. Quem conseguiu realizar um terço, só um terço de tudo que tinha programado? Aí tem que ter mais gente. Tá bom, quem conseguiu pelo menos assim um pouquinho de 2024? Quem conseguiu? Um pouquinho. Quem não conseguiu realizar nada o que planejou 2024? Jesus. Claudinho, levanta a mão, Cláudio. Cláudio de trás. Conseguiu realizar alguma coisa, não? Ah, a gente não quer nem se expor. Sabe por quê que a gente tem esse nível de resposta? Você pensou muito, você viajou muito longe. Por isso que eu estou dizendo para você, volte para o chão. Sabe por quê que quando eu faço essa pergunta, poucas pessoas dizem porque pensaram muito. Deixa Deus agir. Planeje, faça planejamento curto. Os próximos 3 meses, os próximos 6 meses. Não faça coisa muito grande. Eu vou comprar uma mansão. Mas para lá, filho, nem empregado você tá. Como é que você vai comprar uma mansão em 2020? Então, comece a pensar, comece a planejar os seus planos. Outra pergunta que eu preciso perguntar a vocês e vocês precisam responder para vocês. O que faltou, então, para que você não realizasse seus planos? O que faltou? Faltou dinheiro? Faltou dinheiro? Faltou tempo? Faltou oração? Faltou fé? Faltou coragem? O que faltou? E muitos vão dizer, não, pastor, não faltou nada disso, não. O que faltou foi oportunidade mesmo. Pois é. É sobre essa oportunidade que eu quero trabalhar nessa manhã, dizendo que Deus renova a cada manhã as suas misericórdias. E é por isso que nós não somos consumidos. Então, se for dinheiro, você vai economizar mais. Você vai deixar de gastar com outras coisas e vai poupar o dinheiro. Foi tempo, então organize seu tempo. Talvez você esteja muito tempo no Zap, muito tempo aí navegando. Começa a fazer um planejamento, o que é que você tem que fazer. Hoje em dia todo mundo diz que tem TDAH, né? E aí a pessoa começa a fazer uma coisa, então se organize, faça uma agenda. Peça que alguém lhe cobre, coloque o telefone para despertar. Se for por falta de oração, ore mais. Fé. Tenha mais fé. Peça que Deus renove minha fé, trabalhe minha fé. Tem gente que não faz por causa da falta de coragem. Tem tudo isso, mas não tem coragem. Então tenha coragem. Seja firme. Um novo ano, uma nova vida e novas oportunidades estão à nossa frente. Todo mundo diz, é um dito popular, né? Ano novo, vida nova. Pois é. Mas para que esse ano seja novo, você precisa fazer ele novo e fazer melhor do que você fez o ano passado. Então, se você planejou, procure cumprir aquilo que se planejou. Cuidado com os sonhos muito altos. Agora pela manhã, então, nós vamos ler uma passagem. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 43 e 44. E depois, nós vamos para o capítulo 28. Gênesis, capítulo 27,
do 43 ao 44. Eu quero então fazer a ministração dessa manhã baseado na vida de Jacó. 27, Gênesis 27, do 43 ao 44. E para que você entenda o verso 43 e o 44, nós estamos aqui recordando então um pouco da vida de Jacó. Jacó e Esaú são dois irmãos que nasceram gêmeos, e Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Os dois nasceram, e vocês devem lembrar que Esaú era caçador, um exímio caçador. O pai gostava dele porque ele era mais velho, ele era o primogênito, ele era o mais forte, ele era mais... e trazia muitas caças para o seu pai. Jacó, por sua vez, um pouco mais franzino, ficava na barra da saia de sua mãe, ali pela cozinha, inclusive era um bom cozinheiro em função disso. E vocês sabem que certa vez Esaú foi caçar, como era de costume, passava muitos dias, e quando chegou morto de fome, a palavra é essa. E ele, na fraqueza dele, Jacó fez uma proposta dizendo: você tem que me vender então o privilégio de ser o mais velho, a primogenitura. E Esaú, sem pensar, e assim nós fazemos também às vezes sem pensar, falamos o que está no nosso coração, o que está na boca. E ele então vendeu, ele disse: do que me adianta então ter o direito de ser o mais velho se eu estou morrendo de fome? Pega aí o direito. Ele não ligou para isso, e esse foi o pecado dele. Então Jacó literalmente enganou o seu irmão, dando ali um guisado delicioso em troca do direito de ser o mais velho. Inclusive muitos trabalham aí a palavra Jacó como se fosse o enganador. É importante, embora Jacó enganou ele por 2 vezes, mas a palavra, o significado da palavra Jacó não significa isso. É aquele que agarra pelo calcanhar. Esse é o nome, suplantador, né? É aquele que agarra. Foi isso, porque as pessoas quando nasciam tinham um nome voltado ao momento, à ocasião. Então, muita gente diz: olha, o significado de Jacó é enganador. Não, ele de fato era um enganador. De fato, o caráter dele não era bom, ele enganava. Isso acontece inclusive nos nossos dias, isso acontece inclusive lamentavelmente dentro da igreja, irmão enganando irmão, isso acontece. Nas famílias acontece direto, irmão enganando irmão. Mas o significado da palavra não é enganador, tá? É suplantador, é aquele que agarra o calcanhar. Tá claro, irmãos? Muito bem. Então vamos ler o verso 43 e 44, cadê na minha Bíblia? 27, cadê? 37, tá aqui, do outro lado. Olha só esse texto: ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Verso 44, fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão, verso 45, não estiver mais irado contra você, e esquecer o que você fez, manda ele buscá-lo. Porque eu perderia, então, vocês dois num só dia. E essa passagem, só para que vocês compreendam, foi depois que Jacó, então, enganou o irmão lá com a lentilha. Essa passagem, ela se dá porque Isaac, já muito velho, com a visão turva, ele chamou Esaú e disse: meu filho, eu estou ficando velho, e eu não sei qual o dia da minha morte se aproxima. Faz o seguinte, vá caçar, ache lá uma caça, faça uma comida saborosa, daquela que eu gosto, e me sirva, e eu vou então comer, e depois disso eu vou abençoar você. Eu vou passar para você então a minha função, como um rei passa para o filho. Eu vou passar para você aqui a autoridade e vou lhe abençoar. Lembrando que Isaac era filho de Abraão. Lembra-se, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos falando aqui de uma linha sucessória de patriarcas. E foi isso que ele fez. Só que a mãe dos irmãos, a Raquel, ela ouviu a conversa.
E ela chama o seu filho e diz: meu filho, seu pai está para morrer, e ele vai abençoar o seu filho mais velho. Faz o seguinte, vá lá, acha 2 cabritos, aqueles separados, aqueles bonitos, e nós vamos fazer a comida para ele. E você vai servir esse guisado. Jacó disse: minha mãe, mas o meu irmão é peludo, e meu pai, se me apalpar, vai saber que não sou ele. Ele vai saber que eu estou enganando. E a mãe disse: não se preocupe com isso, faça o que eu estou te mandando. Então veja que, se a gente for analisar o texto, quem enganou, nesse caso Jacó, quem enganou Isaac, não foi especialmente Jacó. A ideia não partiu dele, embora ele participou e pensou, inclusive, nos pormenores. Meu pai vai tocar em mim, vai ver que eu sou liso, e meu irmão é bem peludo. E a mãe disse: não se preocupe que eu tenho um plano. E foi isso que ela e ele fizeram. Ele entra lá na tenda e diz: meu pai. E Isaac diz: quem é? Pela voz, é meu filho Jacó. Não, eu sou Esaú, eu trouxe aqui o guisado para que o senhor coma e depois me abençoe. Ele diz: tá bom, chegue mais perto. Apalpou e viu o braço peludo. A voz ainda é de Jacó, mas comeu e abençoou o seu filho mais novo, portanto Jacó. Ele transferiu as bênçãos que seria do filho mais velho assim que ele saiu dali. Assim que ele saiu, entra quem? Entra Esaú com aquele prato de comida. Meu pai, acabei de caçar. Ele diz: fala lá, quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, mas eu acabei de comer a comida, eu acabei de abençoar. E aí é claro que Esaú deu um grito, ficou muito nervoso, disse: ele me enganou de novo. Me enganou de novo. Meu pai, o senhor não tem nenhuma bênção? Ele: não, eu já abençoei. Mas não sobrou nada. Não, a bênção é irrevogável. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. A bênção é irrevogável. Não sobrou nada? Não sobrou nada. Imagina a raiva de Esaú. Irmãos, o mais novo agora, ele vai ser o chefe da tribo, ele vai ganhar o dobro. E é claro que Esaú queria matar o seu irmão. Muitos de nós temos essa raiva explosiva, não temos? E a mãe ficou sabendo, Raquel, vieram falar: olha, dona Raquel, o menino lá está muito nervoso e ele vai matar o filho. Por isso que ela disse: olha, fuja imediatamente, vá lá na casa do meu irmão, do seu tio, fuja, quando a raiva dele passar eu te mando chamar. Porque Esaú dizia, na tribo toda: assim que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão, não vai ficar certo. Não. E a mãe, então, para proteger mais uma vez, ela então manda para lá. Olha ali, nós estamos no capítulo 27, né? Olha aí o verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. E quando contaram a Rebeca o que o seu filho dissera, ela mandou chamar Jacó, e aí nós entramos de novo, né? O seu filho mais novo, e disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã, e fique lá algum tempo, até que eu passe o furor de seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você, e esquecer o que você lhe fez, na verdade foi ela, né? Mas o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu não posso perder vocês dois. Olha o verso 46. Então Rebeca disse a Isaac, depois que ela mandou seu filho fazer, então ela disse para Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher uma esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Olha, a Rebeca mais uma vez induzindo, enganando. Ela manda o seu filho ir para longe, e para Isaac ela conta outra história. Então, já vamos entrar no capítulo 28, olha aí, verso 1. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe bênção, e lhe ordenou: não case com as mulheres cananeias, vá para Padã Harã, a casa de Betuel, o seu avô materno, case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso lhe abençoe e faça prolíferos e multiplique seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Deus dê a você e seus descendentes uma bênção de Abraão. E aqui então
Isaac, mais uma vez, o pai sendo enganado mais uma vez. Cuidado, família. Tem mães que encobrem o que os seus filhos fazem. Tem mães, como é o caso de Rebeca, que acabam até ajudando o filho a cometer erro. Cuidado com isso, porque o resultado final nunca foi bom. Bom, Rebeca então conseguiu convencer Isaac, e na cabeça do velho Isaac, era ele que estava mandando o seu filho para lá, quando na verdade já estava tudo encaixado. E lá parte, então, nós vamos ao verso 10. Olha aí, verso 10. Então ele recebe todas as bênçãos, e no verso 10, no capítulo 28, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Verso 11, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomado uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Eu lembro de Marcão, quando está lá no campo missionário, depois do almoço, ele pega um pedaço de pau, uma madeira, ele pega qualquer coisa que ele acha e coloca como travesseiro. Cada vez que eu leio essa mensagem, eu lembro de você. Marcão dormindo com um pedaço de qualquer coisa, um negócio duro, e coloca como travesseiro. Assim fez Jacó. Ele pegou uma das pedras, estava no deserto, e ele coloca no travesseiro e ali vai dormir. Olha o verso 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. 14. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para leste, e para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu trarei de volta a esta terra, e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O que Deus está fazendo ali com Jacó é o que ele já tinha feito com Abraão. É exatamente nessas palavras que ele fez lá no capítulo 17, no verso 2 de Gênesis. Ou seja, Deus está renovando. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, e agora está fazendo com Jacó. Todos os povos da terra, ele está falando de nós. Nós aqui em 2024, quase 2025. Todos os povos da terra serão abençoados por causa deles. Verso 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Verso 17. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. 18. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anterior se chamasse Luz, aquele lugar onde ele parou chamava-se Luz. Mas porque ele teve esse sonho, essa visão, ele pega aquele travesseiro, coloca de pé, coloca o óleo e ele consagra aquele lugar como lugar santo. Ele diz: aqui, sem dúvida, é a porta do céu. Aliás, a palavra Betel significa casa de Deus. Ele fez ali um lugar para ele. Verso 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, e prometer-me, ou prover-me comida, roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Por que em segurança? Porque o seu irmão estava a matar ele. Então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que ele me der, certamente eu darei o dízimo. Amém, irmãos? Esse texto está mostrando então uma trajetória. Esse texto está mostrando uma nova oportunidade que Deus está dando a Jacó. Ele está fugindo de um problema. Ele está sendo ameaçado de morte, embora o seu pai não saiba, mas ele está sendo ameaçado de morte. O pai dele, sem saber, disse: meu filho, vá até a casa de Labão, meu cunhado, o irmão da sua mãe,
e lá você vai achar uma esposa para você. Na cabeça de Jacó. Nada estava errado, mas Jacó sabia que a cabeça dele estava prêmio. A mãe dele sabia. Aliás, a comunidade toda sabia. Estava estreito. E ele tinha que fugir. A preocupação da mãe: eu não vou perder os 2 filhos, vai morrer vocês 2. Ele então estava rumo a algo que ele ainda não esperava, que ele não sabia. Mas ele tinha esperança de se sair daquele problema. Assim somos nós, saímos de 2024, não digo ameaçado, mas bem lixado, bem machucadinho, dizendo: não, vou me livrar de 2024. E Jacó então está entrando numa caminhada. Jacó vai passar por um deserto e diz: eu vou ser abençoado. E quando a noite chega, ele vai descansar, coloca a cabeça no travesseiro, e assim fazemos nós. Eu tenho que perder essa mania de pensar à noite. Culpada disso é minha esposa, Gilza. A sua esposa também é assim? De noite ela quer conversar sobre as coisas? Na hora de dormir, ela diz: pois é, amanhã tem que pagar aquela conta, tem que comprar ração para Fidel, amanhã tem que ir no mercado. Aí pronto, aí eu não vou mais dormir. Aí eu já vou fazer essas coisas. À noite eu quero desligando, né? E eu perco noite. Muitas vezes eu tive que levantar, assistir televisão, ver alguma coisa, orar, até me dar sono. Por quê? Porque eu fico maquinando as coisas. E o travesseiro torna-se uma pedra, está ruim, a cama fica... Temos que descansar no Senhor. Eu digo para Marcos: descanse no Senhor. Esse homem então começou a sua jornada para o desconhecido. Ele começa então agora a entrar numa nova oportunidade. Assim somos nós, irmãos. Enquanto nós estamos refletindo sobre 2024, nós encontramos nessa história de Jacó uma experiência, e vamos ver como é que Jacó entrou num novo tempo, como é que nós vamos nos preparar entrando num novo tempo. Jacó está tendo uma nova oportunidade de vida, mas ele não esqueceu o que ele fez no passado, assim como nós. Nós vamos entrar em 2025 com uma expectativa que Deus vai renovar e que Deus vai nos abençoar. Mas eu bem sei o que eu fiz em 2024. Ah, eu sei. Mas isso não pode machucar meu coração. Por quê? Porque, como eu disse, se você entrar em 2025 machucado com aquilo de 2024, você não vai vencer 2025. Então, assim, Deus está dando para nós aqui, irmãos, uma oportunidade como deu para Jacó. Jacó fez o que fez, aprontou o que aprontou, mas agora Deus está dando para ele uma nova oportunidade. E apareceu em sonho, ele teve uma visão. Na frente dele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do seu pai, eu vou ficar contigo. Teve promessa ali para ele. Então nós vamos ver como é que fez essa nova oportunidade. Primeira coisa que você tem que fazer é o que Jacó fez. A mãe dele disse: vá imediatamente. É o que Jesus disse para Judas: o que tu tens que fazer, faça logo. Tem gente que não consegue realizar os seus planos porque é lento, porque é enrolado, porque é... Como é o nome daquela palavra que a gente diz quando o cara se enrola? Prolixo? Não, tem outra palavra aqui. Me lembrei de quem? O cara, ele é um procrastinador. Ele se enrola. O que tem que fazer, faça logo. Ninguém vai fazer por você. Mesmo que doa, mesmo que seja vergonhoso, mesmo que custe caro, faça logo. Não tem outro jeito. Faça com vergonha, faça com pesar, mas faça. Verso 18: então levantou-se pela manhã, de madrugada, tomou aquela pedra que ele tinha ali, ele partiu, e quando ele teve aquele sonho, o que ele fez? Ele ganhou uma nova oportunidade. E o que ele fez? Ele colocou aquilo como coluna. Se Deus te prometeu, se você tem certeza que Deus está te mandando, faça, não demore. E chamou aquele lugar então de Betel. Jacó deixou para trás o passado, buscando um futuro melhor. Assim como Jacó, irmãos, nós estamos entrando num novo ciclo. Olhe para 2025 e diga: agora aqui o Senhor vai nos abençoar. O Senhor aqui vai trabalhar o meu futuro. Olha o que Paulo disse aos Filipenses: isso serve, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que em Deus, em Cristo Jesus.
Paulo está dizendo, uma coisa eu sei, eu não sei se eu alcancei, mas eu vou deixar as coisas para trás e vou olhar e vou seguir a cruz de Cristo. Jacó ganhou uma nova oportunidade. Deus apareceu para ele e diz, eu garanto, vá em frente. E ele levanta de manhã e diz, olha, esse lugar aqui, com certeza, o Senhor está. Na casa de Deus, aqui agora, o Senhor está. Amém ou não? O Senhor está aqui? Tem gente que não sabe como Jacó, mas eu não sabia. Deus está olhando para nós, Deus quer derramar as bênçãos sobre cada um de nós. Primeiro ponto, então, nós temos uma oportunidade, uma nova oportunidade, a cada manhã, e agora, o ano que vem, ele está em branco para você, irmãos. Olha que coisa boa. Não tem nenhum erro, está tudo branquinho, você vai começar a escrever. É como se pegasse uma folha em branco, sabe? E você vai começar a escrever, dia 1º, vou fazer isso, e você vai fazendo as coisas do jeito certo. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, as promessas que ele recebeu de Deus, a partir do verso 11 e 14, chegando a determinado lugar para pernoitar, porque o sol já tinha se posto, tomado ali uma pedra, usou como travesseiro. Olha só, ele teve um sonho na qual uma escada apoiada na terra e no céu descia, e os anjos subiam. Tem até uma canção que diz, eu estou vendo aqui, anjos subindo e descendo, né? Uma outra canção que diz, bate, bate na porta do céu. É exatamente inspirado nesse texto. Quando ele via esses anjos subindo e descendo, do lado dele estava o Senhor, que diz, eu sou o Senhor. É uma aparição. E ele fez ali uma promessa, Deus fez uma promessa a ele, irmãos. Olha que coisa boa. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Aonde que ele ia? Ele ia na casa do tio. Como é que ele ia ser recebido? Não sei. Mas ele estava indo lá com grande expectativa. Ele estava lá para achar uma mulher. Ele estava lá para achar uma esposa. Ele estava lá para passar a tempestade daqui. E o Senhor diz, eu vou cuidar de você. E eu trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer isso que eu prometi. Pense Deus dizendo pessoalmente para você, eu prometo a você. Passa os céus e a terra. Terremoto, tudo pode acontecer, mas se Deus, da boca dele, diz, eu estou prometendo para você, vai acontecer. João capítulo 16, verso 33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo, vocês vão passar com dificuldade, mas eu estou com vocês. E outra, eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Isaías 43, 2, quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar sobre o fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Tem uma música, irmãos, uma música que talvez Abraão já cantou aqui, não sei, Jô Brasil que canta, é uma música chamada O Caminho do Deserto. Já cantou, Abraão? O meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, no caminho do deserto, luz na escuridão. Esse é meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. No caminho do deserto, na escuridão, Ele está conosco. Ele prometeu isso, nunca vai deixar nós. Deus fez promessa para nós. Eu voltarei, eu vou preparar lugar, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você passar por dificuldade, rios, lago, fogo, você não vai se queimar. São promessas que Ele fez para nós. Nós esquecemos as promessas e entramos em pânico. Na primeira dor, no primeiro diagnóstico, na primeira situação, pronto, o mundo cai, desaba, ninguém me ama, coitadinho de mim. Quando na verdade nós devemos lembrar, Deus prometeu para o seu povo, nós estamos inclusos nisso. Naquele momento Deus estava prometendo para ele, Deus está prometendo para 2025 as mesmas bênçãos, que a palavra de Deus se cumpre. Vocês recebem isso? 2025, o que Deus prometeu para o seu povo está de pé. Olha, você vai entrar em 2025 já com promessa de Deus. Mas acontece que Jacó também fez as suas promessas, ou não? Olha ali a sua Bíblia, a partir do verso 20. Olha a sua Bíblia a partir do verso 20. O que ele prometeu? Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus, olha, Deus acabou de dizer, ele ainda diz, se
Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo. Por quê? Porque ele não sabia o que ia acontecer. Prover-me de comida e de roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Então, ele será meu Deus. Veja como é o ser humano. Deus já prometeu para nós. Deus já tem cuidado de nós até 2024. E tem muita gente dizendo, se Deus me abençoar em 2025. Se Deus não, ele vai abençoar. Aqui a preocupação dele era duas coisas. Qual era a primeira coisa? Cuidar dele durante a viagem. Da segurança, que o irmão dele não armasse cilada, não fosse atrás dele. Essa é a primeira preocupação dele. Segunda provisão, ou segunda preocupação dele, comida e roupa. Não somos assim nós? O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos? E Jesus diz no Sermão do Monte, isso os incrédulos, os ímpios pensam assim, Deus do céu conhece a sua necessidade. Os passarinhos não plantam, não guardam em celeiros, e Deus proveu alimento para eles. Veja os lírios dos campos, nem mesmo Salomão no alto da sua glória se vestiu tão belo como esses, que depois murcham e são lançados no fogo. Não tem vós mais valor que os passarinhos, os lírios? Sim, nós temos. Jesus não desceu do céu para morrer pelos passarinhos, nem para as flores, mas foi por mim e por vocês. Nós temos valores, ele nos ama. A preocupação de Jacó aqui era segurança, e era comida, e era roupa. E ele disse, se o Senhor fizer isso, então eu vou colocar o Senhor no centro. E nós temos que aprender com Jacó, irmãos. Não faça isso. Não prove Deus dessa maneira. Se o Senhor, não jogue, não chantageie. O Senhor já deu para nós motivos mais do que excelentes. Você tem a certeza que Deus já te abençoou. Diga em 2025, o Senhor vai continuar com a sua promessa e eu vou continuar com a minha promessa. Deus prometeu para ele, e aqui Jacó está prometendo para Deus. Eu quero chamar a tua atenção, cuidado com as suas promessas. Tem gente que prometeu em 2024 coisas para Deus e quase abandonou. Tem gente que prometeu e não fez. Olha o seu coração, lembra das suas promessas. Tem gente prometendo coisas, fazendo voto para Deus e abandona. Deus não é homem para mentir. Deus cumpre o seu mandato, ele cumpre aquilo que faz. E nós, irmãos, é aquela velha frase, Rafael, escrito nos para-choques de caminhão, Deus é fiel. Já leu isso? Deus é fiel. Imediatamente na minha cabeça, e nós? Se Deus é fiel, e nós? Ele prometeu segurança, ele prometeu, eu vou cuidar de você, eu não vou te abandonar, aonde quer que você vá, Jacó, você vai ser cuidado, eu prometo. E Jacó fez promessa para ele. Será que Jacó vai cumprir? Será que nós estamos cumprindo as promessas que nós fizemos para Deus, irmãos? Olha o seu coração, quantas promessas você fez para Deus. Senhor, eu vou trabalhar, Senhor, eu vou me dedicar, Senhor, eu vou para a missão, Senhor, não vou faltar culto, Senhor, eu vou... Cuidado com a sua promessa. Cuidado com as suas obrigações. Obrigação como membro da NIBS, é ser fiel à palavra de Deus. Obrigação dos membros da NIBS é ser fiel com Deus, é ser fiel na palavra, é ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, é ser fiel com Deus. Você tem feito isso? Esse ano você foi fiel nisso? Não responda para mim. Olha a sua consciência. Você tem sido fiel à palavra? Você tem sido obediente esse ano? Tem sido fiel, inclusive, naquilo que você prometeu a Deus? Eu não estou nem falando de promessa extra, eu estou falando de responsabilidade, daquilo que é tua obrigação enquanto membro. Você assinou um estatuto, está lá, eu tenho a tua assinatura. Você assinou se comprometendo a isso. Não estou nem falando dos votos para Deus. Se nós não conseguimos cumprir aquilo que é nossa obrigação, que dirá os votos? Se você não conseguiu cumprir a tua agenda de 2024, que você disse que ia emagrecer, que você ia para a academia, que você ia juntar dinheiro, que você ia terminar o estudo, que você ia, e não terminou, aquilo que você prometeu para você mesmo, será que você cumpriu aquilo que você prometeu para Deus? Misericórdia, Senhor. Não dá para brincar com Deus.
Você pode prometer para mim o que você quiser. Eu vou me chatear, eu vou ficar esperando a data que você disse que ia fazer, passou, você não falou, não me deu nenhuma satisfação, eu vou me chatear, vou esquecer, e a vida segue. Mas com Deus não é assim. Igreja, presta atenção, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Você não tem noção. Você não está tratando com homem, você não está tratando com ninguém. Tem gente que compra, tem fiador, tem testemunha. Não compre aquilo que ele fez na presença. Não compre. Se você não consegue cumprir as coisas daqui, como é que você está cumprindo as coisas de Deus? E quer ser próspero? Quarto ponto. As misericórdias e as bênçãos do Senhor. Está lá no verso 15. Deixa eu ler para você no verso 15. Eu estou com você e cuidarei de você por onde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O Senhor lhe deu salvação, o Senhor me deu salvação, e Ele prometeu nos levar para a casa do Pai, e Ele prometeu, aonde quer que eu esteja, lá vocês também estarão. Olha que promessa maravilhosa. Não foi o pastor Marcos que disse isso, foi o próprio Jesus. Ele diz, eu vou preparar lugar. Olha que promessa, olha que bênção. O correto, irmãos, era não ligar para nada mais desse mundo. A verdade era essa. Para ser bem sincero com os irmãos aqui, eu vou falar olhando para você que está em casa. Deus lhe prometeu uma vida eterna. Ele diz, eu vou cuidar de você enquanto você está aqui, e eu vou fazer isso enquanto não te levar para minha casa, eu não vou te largar. Olha que promessa. Ele disse, eu estou contigo, não é uma vez por ano. Jesus nunca disse, eu estarei, como alguns leem errado o versículo. Leia a sua Bíblia, não importa a versão, ela diz, eu estou agora, presente, todos os dias, até a consumação do século. Olha que promessa maravilhosa. Isaías 41:10. Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sinta Deus segurando em você. Tem uma canção que a gente canta, segura na mão de Deus e vai. Meu filho, se você segurar na mão de Deus, vai cair. Deixa que Ele te segure e aí você não cai. Tem muita gente segurando a mão de Deus, no primeiro problema larga. Lembra de Pedro? Senhor, se é o Senhor mesmo aí nessa água, sobre as... me chame que eu vou. E o Deus disse, então venha, Pedro. E Pedro foi, todo cheio de si. E aí começou a ver os ventos e afundou. Então, sim, é importante que você segure na mão de Deus, mas aqui a promessa é ao contrário. Deus está prometendo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o mesmo Deus, eu estou contigo, é eu que te conduzo, eu te fortaleço, eu te seguro pela mão direita vitoriosa, que eu quero ver alguém tirar minha mão de Deus. Mas se eu pegar na mão de alguém, provavelmente eu solto. Não é assim? Deus está conosco mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, e Deus está conosco inclusive no luto, quando nós perdemos alguém. Aliás, esse é o meu conforto com meu irmão, esse é o conforto que eu passei para a família ali de Zil. Todo mundo estava olhando para ela no caixão, eu disse, ela está dormindo, ela vai levantar. Eu sei que para vocês parece loucura, mas para nós que confiamos, ela está no melhor lugar, ela está nos braços do Pai, ela vai levantar isso. Quando Jesus vir, quando a trombeta tocar, ela vai subir primeiro que nós, se estivermos vivos no tempo. É promessa. Olha que consolo. Deus está conosco, irmãos. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 18, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está reservada. Vamos ser gratos pelas bênçãos recebidas. Vamos confiar na providência de Deus, é Ele que tem nos sustentado até hoje, irmãos. Eu quero concluir então, dizendo que nós vamos encerrar 2024, com a expectativa de uma nova fase de oportunidades. Deus está dando para nós uma nova fase, faça diferente, faça melhor, faça para a glória do Senhor. Como igreja, nós vamos continuar
com o desafio do campo missionário em expandir e em ganhar. Se vocês nunca me perguntaram, mas se vocês me perguntarem, pastor, tá bom aquele campo missionário? Não, tem pelo menos 5 cidades ali ao redor que eu preciso abrir um campo missionário. Me segure, Senhor. Me dê força. Tem 5 cidades ao redor ali que precisa ser aberto o campo missionário. Eu preciso pelo menos mais 5 novos pastores. Eu preciso de muito mais gente. Há muito para fazer. Nós temos aqui uma grande oportunidade para 2025. Segundo ponto, Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Terceiro ponto, as misericórdias do Senhor não acabam em 2024, elas se renovam a cada manhã. Deus prometeu, cuidado com as suas promessas. Eu quero então dizer que 2025 seja um ano de bênção, Nós vamos pegar todas as nossas lutas de 2024. Para mim, particularmente, irmãos, todos os anos, dos quase 10 anos de ministério, agora dia 19 de outubro, eu vou fechar 10 anos de ministério. Em 10 anos de ministério, 2024 foi o ano mais pesado para mim. Mas eu estou aqui, contente e com uma expectativa que vocês não imaginam para 2025. 2025, Deus vai continuar abençoando. 2025 vai ser um ano em que Deus vai marcar a minha e a sua vida. Amém? Que Deus, então, abençoe a cada um, que Deus sonde os planejamentos, que você possa apresentar. Nós vamos fazer um momento de oração. Eu queria que você agradecesse por 2024. E eu queria que você começasse, então, a planejar e dizer assim, olha meus planos, veja se não são planos errados. Depois disso, nós vamos ver um vídeo. Dá para ver o vídeo? Nós vamos ver um vídeo e nós vamos aqui orar pelos aniversariantes desse mês de dezembro. E nós vamos nos despedir para o culto da noite. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez em 2024. Obrigado pelas lutas, Senhor, porque nós tivemos forças para enfrentar. Muitas famílias tiveram baixas, tiveram dificuldades, seja psicológica, emocional, financeira, amorosa, seja, Deus, de lutas de saúde, tantas áreas das nossas vidas. O inimigo tentou de todas as formas, mas em nome de Jesus ele perdeu todas as vezes. O inimigo não pode contra nós, porque o Senhor está conosco, o Senhor habita em nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as defesas que o Senhor fez por nós, mesmo aquelas que nós não sabemos. Senhor, quantas vezes o Senhor me livrou nessas estradas, indo para o campo missionário, quantas vezes, Senhor, a gente viu aí carros capotados, acidentes terríveis, e nenhuma vez, nenhum susto, o Senhor o tempo todo teve com a sua mão me protegendo, assim protegendo cada um. Senhor, nesse ano de 2024, os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças cresceram. O Senhor permitiu vindo novas crianças, e quem sabe para o ano, novas, o Senhor vai renovando o seu povo. Obrigado porque nesse ano o Senhor levantou novos líderes aqui nessa igreja. Obrigado, Senhor, o Senhor está abrindo os olhos, o entendimento, que nós possamos continuar, Senhor, com a nossa missão aqui da nossa igreja, levar as pessoas a adorarem o Senhor com alegria e entendimento. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, e nós colocamos 2025 à sua frente. Senhor, a nossa página está em branco, o Senhor já tem planos para nós, cumpra em nós aquilo que o Senhor planejou para 2025, use a minha vida, use a vida de cada membro dessa igreja, aqueles que se tornarão membros, aquelas pessoas que ainda entregarão suas vidas aqui nesse lugar, use cada um de nós para a glória do Senhor. Senhor, a partir de janeiro, uma nova diretoria, novas funções, novos líderes vão assumir suas funções, que eles possam, ó Deus, ter o temor, Senhor, e que eles possam ser fiéis às suas palavras, ó Deus, aos seus ensinamentos. Obrigado, Pai, nos conduz a 2025, com a certeza que o Senhor está conosco. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos assistir o vídeo. É um apanhado de algumas imagens de 2024. Talvez você apareça aí, logo depois nós vamos orar pelos aniversariantes.
E vocês viram ali que o nosso foco nessas fotos todas, se você parar para pensar, é o investimento nas nossas crianças. O tempo todo nós estamos investindo aqui, seja nos pequenos, seja nos adolescentes, seja aqui em Itapecerica, porque é o futuro do povo de Deus. Então nos ajude a cuidar dessas crianças, orar para essas crianças. Eu quero chamar aqui à frente Kennedy, Richard, Robson não está aqui, e Dilza. Vem aqui, nós vamos fazer uma oração pelos aniversariantes deste mês, pedindo que Deus, então... Richard, cadê Richard? Ah, Richard está lá, né? Richard está aqui com os adolescentes, não é isso? Pronto. Chame ele lá, nós vamos orar aqui. Venha Dilza, venha Kennedy. Rafael fez esses dias também, misericórdia. Agora não está aqui, vou ter que atualizar lá no meu sistema. Quem mais? Quem mais que fez aniversário eu não chamei? Que não está no meu sistema? Quem mais? Tem mais gente aí, não tem? Não? A igreja se coloca de pé, nós vamos... Aí, Richard, venha para frente, garoto. Nós vamos orar. A idade chega 14, né? Prepara a máquina fotográfica aí, o pessoal da mídia, cadê? Quem da mídia? Wolfram, da mídia. Foto. Aqui o meu telefone. Aqui quem sabe faz ao vivo. Pega um ângulo melhor. Vamos orar, estenda a sua mão na direção dessas pessoas que Deus abençoou. Pai, aqui estão, Senhor, aqueles que o Senhor privilegiou, permitindo que eles completassem mais um ano de vida na sua presença. O Senhor sabe, Senhor, as suas dificuldades, o Senhor sabe as suas limitações, e o Senhor também sabe os seus sonhos, ó Deus. Visita, Pai, o coração deles, coloca neles a esperança, conforme o Senhor prometeu aqui na sua palavra. O Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e apresentou também para nós essa bênção, Senhor. O Senhor disse que através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, essa mesma bênção que o Senhor deu aos três, o Senhor repete para cada um de nós. Abençoe, Pai, a vida, Senhor, desses que aqui estão, dos seus familiares, ó Deus. Dê a eles, Senhor, a esperança, dê a eles a alegria e, principalmente, derrame as suas bênçãos, Senhor, para que eles possam alcançar o próximo aniversário de 2025 e muitos anos na sua presença. Como igreja, nós declaramos as suas bênçãos sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Parabéns, irmãos. Deus abençoe. Vamos tirar foto. Pronto, Deus abençoe. Nós temos cantina? Nós temos cantina. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Deixa eu falar aqui com os pessoal. Obrigado a você que esteve conosco. Hoje à noite nós temos a história de Jacó voltando. Então acompanhe. Vocês que estiveram pela manhã, vocês viram Jacó indo. À noite Jacó está voltando. E nós vamos acompanhar essa história.